as nossas 6 carreirinhas aqui, com mais as outras 2 aqui depois da diminuição, somando, tem 8. Daqui até aqui, nós temos 24. Mas agora, nós vamos continuar pegando o nosso fiozinho aqui como base, aonde nós vamos fechar as carreiras para ter as alturas, mas vamos começar agora a nossa contagem daqui para cima, a partir da calcinha, do cós da calcinha para cima. Bem, agora nós já fizemos aqui a parte que seria os quadris, a cintura, e agora nós vamos fazer a partezinha que está indo em direção aos seios, a parte superior do tronco. Então, é claro que nós vamos ter que ter um aumento aqui. Mais uma vez, eu estou usando a minha primeira boneca, Belinha, para vocês se guiarem com os aumentos. Percebam que também vão ser 5 aumentos, e esses 5 aumentos vão ser exatamente na ordem que foram feitas as primeiras diminuições. Ou seja, com intervalo de dois pontos entre cada um e centralizado, 1 na lateral e 2 depois do meio, 2 para frente e 2 para trás. Dessa forma, vocês vão fazer aqui. Vocês querem se guiarem aqui pela lateral, você se guia aqui pela lateral, é bem fácil. Concluída a nossa carreira, primeira carreira com os aumentos, nós vamos fazer mais 2 sem aumentos. Após a conclusão da segunda carreira, depois da que fizemos o aumento, nós vamos fazer de novo 2 pequenos aumentos, que são estes aqui. Bem no meio aqui, ó, no centro, aqui tá o meio, 2 de cada lado, e aí aqui 2, 1 de cada lado. O que nós vamos ter de base? Aqui está o nosso aumento. Nós vamos fazer esses 2 pontos aqui, mais um pontinho aqui, porque ele é bem na lateral. Ó. Vamos fazer mais um outro aqui, e aí então faremos o nosso aumento aqui. Ele vai ficar com 4 pontos de diferença. Os 2 centrais, um na lateral e o outro na lateral. Quando nós estivermos fechando a nossa carreira, nós faremos aqui o outro aumento. E o restante, nós faremos normal, até chegarmos aqui do outro lado. Eu vou contar quantos pontos tem para vocês não se perderem. Exatamente 20 pontos. Faremos nosso aumento aqui, aí nós vamos pular 1, 2, 3, 4, faremos o outro aumento aqui, que vai ficar, ó, com esses 2 pontinhos aqui, ó, bem no meio da divisa daquele que também foi o nosso aumento no meio da carreira antepenúltima. Faremos nosso aumento aqui, aí nós vamos pular 1, 2, 3, 4, faremos o outro aumento aqui, que vai ficar, ó, com esses 2 pontinhos aqui, ó, bem no meio da divisa daquele que também foi o nosso aumento no meio da carreira antepenúltima. Concluída a nossa 10ª carreira, contando a partir daqui, nós fizemos os nossos aumentos aqui, os 2 aumentos nas laterais. Agora faremos mais 2 carreiras com pontos baixos centrados. A partir de agora não teremos mais aumentos. Concluída a 12ª carreira, nós pegaríamos de novo nesse fiozinho aqui e faríamos 2 pontos deslizados. Vamos cortar o fio
e trocar de cor, de linha, como fizemos anteriormente. Puxamos o fio para cá e viemos com este aqui novamente, que será o bustier dela, e vamos vir aqui nesse ponto aqui, o último nosso, uma correntinha, pegando somente aqui, nós vamos fazendo os nossos pontos baixos normais toda a volta, pontos baixos bem alongados. Concluindo a nossa primeira carreira com a troca de cor, passamos para a segunda, transformando nossos pontos baixos em pontos centrados. Vamos crochetar 9 carreiras nesta cor, todas elas em pontos baixos centrados, sem aumentos ou diminuições. Mas na nossa terceira carreira, nós vamos parar para poder fazer o nosso acabamento. O mesmo que fizemos no cos do shortinho, nós faremos no início e no fim do bustier. Percebam que está sem enchimento e mesmo assim ela já fica sentadinha. Olha que bonitinha, sentadinha. Agora eu já fiz as 3 carreiras aqui, eu já posso vir com uma outra cor para darmos o acabamento no nosso top. E vamos fazer como aqui. Vamos começar aqui do lado na lateral e vamos fazer o nosso ponto, que eu chamo de ponto caminho. É isso que vamos fazer por toda a nossa lateral. Ponto por ponto, ponto por ponto, por toda a nossa voltinha. Vai ficar muito bonitinho, muito delicadinho o bustier dela. Feita as 9 carreiras, agora eu vou novamente fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu vou repetir aqui, vou pegar somente num fio da correntinha de cada ponto. Eu já fiz os 2 pontinhos deslizados para poder fazer o término da minha carreira, e vou entrar com a cor que eu estou usando como pele, e depois, lógico, eu farei 2 carreiras e vou repetir esse acabamentozinho aqui que eu fiz não só no cos do shortinho, mas no início do bustier dela, também farei no final. Concluída a nossa carreira, agora transformaremos os nossos baixos em pontos baixos centrados. Concluída a nossa segunda carreira, agora vamos novamente com esta linha fazer o nosso ponto caminha. Da mesma maneira que nós fizemos aqui, nós faremos aqui na lateral. Vamos introduzi-lo aqui, justamente na junção das ambas as cores. Da mesma maneira que eu expliquei para vocês que nós fizemos aqui, nós vamos repetir aqui. Exatamente o mesmo processo, de início ao fim, e com o mesmo arremate no último ponto, deixando ele invisível. Qual será o nosso próximo passo, meus amores? Nosso próximo passo será colocarmos os bracinhos no nosso corpinho. Finalmente chegou a vez de nós montarmos
os bracinhos também vão ser presos juntamente com as carreiras de crochê. Vocês pegam aquela bandejinha que no início eu expliquei para vocês que nós íamos usar e demarquem numa folha, pode ser de papel pardo, esse fundo, desenhem e coloquem como base do bumbum da Belinha, para que depois vocês possam fixar nessa mesma bandejinha e riscarem para fazermos um molde desta forma. Fica muito mais fácil da gente introduzir e couber direitinho dentro da base do corpo dela, antes da gente encher com as fibras. E isso vai ser logo quando terminarmos o corpo, antes de nós prendermos os bracinhos dela. E já deixem um moldezinho, porque se vocês vão fazer mais de uma, é importante ter um moldezinho. Com uma canetinha, risco, já risquei ele aqui, tá? E aí, eu coloco no fundo do popozinho dela. Olha, aqui, ó, aqui na parte interna, tá? Aí eu coloco aqui e se vocês querem fixar, porque ele precisa ser fixado, usem cola quente direto nessa partezinha aqui, que vocês depois vão introduzir aqui, mas tem que ser um jogo bem rápido, ou se não, pode ser também cola de tecido, tá? Então, depois de nós colocarmos bastante fibra e o nosso bumbum ficar bastante rígido, e dessa forma, assim, ó, bem sentinho, vai ser a base para ele ficar sentadinho, ó. Onde eu largar ele, ó, percebem? Ele já fica sentadinho. Bem, eu só não vou botar muito, que é para não me atrapalhar, só vou botar o suficiente aqui, porque depois também dificulta, porque a gente tem que botar bem nesse cantinhos aqui, ó, que formam os quadris dela. Então, por isso que é uma das primeiras coisas que a gente faz, né? E aqui tem que ter bastante, realmente. Como eu disse pra vocês, começa a ficar difícil de mostrar, mas enfim, ó, laterais. Bem, para ajudar a gente a se situar, de novo, eu vou recorrer aos nossos alfinetes, nossos amigos, tá? E vou vir com os nossos bracinhos. E agora sim, nós vamos definir os bracinhos, lado esquerdo e direito. Aqui, esse aqui eu achei que eu coloquei muito, eu vou tirar um pouquinho, porque ele não precisa ter até em cima, tá? Isso aí é importante, ó. Eu tenho que apertar assim com o dedo, ó, e eu tenho que sentir que aqui não tem mais fibra, tá? Eu, então, vou dobrar o bracinho dessa forma assim, ó, que fique a metade dessa cavidade à minha frente e a outra parte que foi trabalhada em pontos baixos centrados também à minha frente. Então, o punho vai ficar assim. Obviamente, o outro terá que ficar o oposto. Então, nós vamos pregar eles assim. Esse aqui também tá com um pouquinho de fibra a mais. Então, eu vou dobrar ele assim, ó. Já para mim não esquecer desse pequeno, grande detalhe, eu já vou colocar um alfinete aqui. Porque agora eu já defini que eles vão ser assim, ó. Que eles vão ter que ficar assim. Então, aqui também, ó, eu vou apertar e vou definir ele, que ele vai ficar assim. Com as perninhas dobrados, para que eles fiquem direito, esquerdo ou esquerdo, direito, dependendo de onde nós estamos olhando. Mas que eles têm que ficar assim, tá? Com essa partezinha aqui, tá? Metade da parte cavadinha para dentro e a outra metade, que seria o cotovelinho, para fora do corpinho dela.
Liberei bastante linha aqui pra nós, ó. Agora eu sei que aqui é meu meio, tá? Vou botar aqui o alfinete. Já defini qual vai ser o meu lado direito e esquerdo, tá? O meu bracinho. Defini este aqui como o lado direito, pelo menos é o que tá o meu lado direito aqui. Eu vou contar quantos pontos eu tenho aqui. E eu quero ter a certeza de que ele esteja bem no meio. Esse é meu ponto de referência, o meio do meu bracinho. Então, eu aperto aqui, ó, onde eu sinto que não tem mais fibra. E vou arrematar até esse fio aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu faço aqueles pontinhos deslizados aqui, ó. Pego aqui. E saio e entro aqui dentro. Nove pontos. Então, eu também sei que esse aqui é o meu meio. Agora que eu já defini aqui o meu meio, um lado que a gente marcou com alfinete, ó, pra ficar bem no meio. Claro que eu não vou poder trabalhar com alfinete, já que eu apertei e fixei as duas partes. Eu tenho que estar com ela aberta, assim, ó. Então, pra mim não perder o foco aonde que é os meus 9 pontos do lado externo e interno do bracinho, eu marquei com fio. Isso é muito importante, porque a gente não pode deixar esse bracinho torcido, tá? Aqui também já está marcado, ó, e o meio aqui não ficou exatamente onde eu preciso, onde eu quero. Eu vou ter que desmanchar, então, aqui, 1, 2, 3, 4, vou desmanchar até aqui. Aí, esse aqui é o meu meio, que seria o 5, aí eu conto mais 4 aqui e eu fecho os 9. Então, eu vou tirar agora esse alfinete daqui. Não vai ser diferente da perninha, só vai ter um segredinho diferente. Vou pegar meu ponto, vou vir aqui, nesse aqui, ó, que eu marquei. Vou pegar só na correntinha. Vir aqui, vou vir o meu próximo ponto aqui e vou fazer ponto baixo centrado, normal, ó. Faço ele normalzinho, venho aqui no próximo, pego a correntinha, venho aqui no ponto seguir e faço ele normal, ponto baixo centrado. A mesma coisa aqui. Espero que esteja dentro para ver. Certo? Ó. E no próximo faço a mesma coisa. Aqui, e no seguinte, sempre fazendo ponto baixo centrado do corpinho dela. Eu só tô pegando a correntinha do ponto, que é aqui do bracinho, tá? E vou indo. Tirar esses fios aqui pro lado. Fico ajeitando o bracinho, porque agora tá muito incômodo pra gente girar. Já que agora todas as peças estão com fibra, elas estão bastante rígidas. Estou indo. Estou indo. Gente, eu já terminei meu bracinho aqui, ó. Eu vou deixar para que vocês vejam esses alfinetes aqui. Eu tirei fotos, e essas fotos, elas passaram antes de vocês estarem assistindo agora, esse passo a passo. Então, vocês prestem bem atenção na descrição dessas fotos, que é muito importante. Com calma, para vocês entenderem agora a nossa diminuição. Esses dois pontos aqui, ó, de alfinete rosa são o meio. Estes dois pontos de alfinetes aqui
são os 4 pontos que nós fizemos e pregamos pelo lado da frente. E logo em seguida, nós vamos fazer uma diminuição deste lado e deste lado. Ou seja, saindo da axila dela, vai haver uma diminuição. Depois vai ter 2 pontos sem diminuição de ambos lados e mais 2 diminuição. E bem no meio vai ter um ponto só, que vai ser o intervalo entre uma diminuição e outra. No total, vão ser 5 diminuições. Então, agora eu vou fazer essas diminuições. E quando eu chegar aqui, vou pregar esse meu bracinho exatamente como eu preguei esse. Já que eu já tenho as minhas marcações feitas aqui. Então, vamos lá remover os alfinetes e fazer as diminuições. Já de saída, eu já vou fazer uma. Vou botar minha linha aqui para trás. Vou tirar o meu alfinete aqui, que é o marcador do meio. O do cantinho, porque eu já terminei. Esse aqui agora também, que vai ser a minha primeira diminuição. E vamos lá. Minha primeira diminuição, certo? Vou introduzir aqui, puxo e já saio logo em seguida. É a mesma coisa. Vou tirar os alfinetes que estão me atrapalhando. Acabar me espetando. 1, 2, uma diminuição. Um, 2, outra diminuição. Um, dois, outra diminuição. Prestam atenção nas fotos e aqui também, ó. Terminei, aqui foi onde eu comecei e aqui foi onde eu terminei. Vou tirar os alfinetes para vocês verem, ó. E aqui é bem o meio. Então, isso significa que agora de saída eu faço uma diminuição. Quando eu chegar aqui no final, eu também vou fazer uma diminuição. E eu vou contar 8 pontinhos. Quando eu chegar aqui no meio, eu farei mais uma diminuição. Somente uma aqui, uma na saída da axila, em cada cantinho. Aí vocês vão se perguntar, mas por que, Johnny, se na frente foram feitos 5 e atrás só 3? Porque a parte da frente tem que ficar, vou virar pra vocês verem. Ah, tem que ficar assim, ó, mais peitudinha. Que é pra dar aquele formatozinho, sabe? Dos seios, do busto. E as costas não são assim, as costas são mais retinhas, tá? Então, nós vamos fazer isso até chegar aqui. Aí, fizemos a diminuição. Aí, vamos prender essa outra parte aqui do bracinho que está solta. Terminaremos a nossa carreirinha até aqui. E depois faremos uma toda a volta, só pegando essa parte aqui, porque essa aqui, da parte de dentro do bracinho, nós vamos ignorá-la. Só pegando essa bordinha aqui, ó, onde a gente fez pela última vez, e vamos fazer uma carreira normal de pontos baixos centrados. Nós não vamos fazer diminuições na frente nem nas costas, somente sempre quando formos entrarmos para os pontos do bracinho, nós faremos uma diminuição com o primeiro ponto do bracinho e o último do corpinho. E aqui da mesma forma, o último do bracinho e o primeiro do corpinho. Em ambos bracinhos, lógico. E assim será essa carreira.
Levando em consideração a carreira que nós iniciamos aqui bem no meio do peitinho, com a primeira diminuição, que foi a mesma que nós unimos os bracinhos ao corpo, nós contamos 1, 2, 3. Na terceira carreira, entre a primeira e a terceira, nós sempre diminuímos um ponto na parte do corpo, na frente e atrás dos 2 bracinhos. Na quarta e na quinta carreira, nós continuamos fazendo essa diminuição. Porém, entretanto, vamos fazer 2 diminuições a mais na frente e 2 a mais nas costas. Mas, porém, na parte dos bracinhos, naqueles 9 pontos que ficaram aqui no ombrinho. Esses aqui nós vamos diminuir 2 pontos na frente e 2 pontos atrás. Feito essas diminuições, nós vamos ficar com aproximadamente 21 pontos, entre 20 e 21 pontos. Próxima carreira e a última, antes de iniciarmos o pescocinho, nós vamos fazer as seguintes diminuições. Não faremos mais essas que estão sempre ao redor do bracinho, e sim, uma em cada bracinho bem no meio e uma bem na frente também no meio, atrás nenhuma. Assim vamos concluir o nosso círculo, fechando o corpinho dela com 18 pontos. Esses 18 pontos nós vamos trabalhar por 5 carreiras, sem aumentos ou diminuições, que será o pescocinho dela. Agora, para nós trabalharmos os nossos 18 pontos e o nosso pescocinho ficar bem justinho, com um ponto bem uniforme, a gente pega assim, ó, e amassa, aperta bem para poder fazer os nossos pontos bem justinhos e próximos um do outro, para que eles fiquem bem bonitinho, com um pescocinho bem lisinho e bonitinho. Então, vocês usem a técnica a mesma do bracinho, que foi apertar assim para poder fazer a volta e eles ficarem bem juntinhos e parelhinhos. Porque vocês se lembram no início das videoaulas que eu falei que seriam para introduzir o suporte para o pescocinho, ele tem que estar bem firmezinho, tá? Que é o que depois nós vamos usar. Feita umas 2 carreirinhas aqui, ó, na altura do pescocinho, já que já tá bem mais firmezinho e fechado, vocês introduzem a fibra para completar o corpinho dela, com os dedinhos mesmo, tá? Deixem a cinturinha fina, ela peitudinha, como vocês podem perceber, vai aparecer a foto, os cantinhos aqui assim, ó, os costinhos também. Só não precisem botar tanto quanto foi no popô. O popô sempre foi um pouco mais, tá? Nossos bracinhos, como ficaram fechadinhos. E agora vamos dar continuidade às nossas carreirinhas do pescocinho.